aqui é o Ermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje o tema é muito interessante e assim bastante comum também. É uma situação onde eu encontro com bastante frequência, né, situações parecidas assim e o pessoal me consulta, né? Ermelino, como que eu faço e tal, né? E sobre o que exatamente que eu estou falando? Quando são sócios, um comercial e um financeiro, com características financeiras, né? E geralmente também, às vezes, com um componente a mais, entre aspas, um agravante a mais, que é marido e mulher. Não é? Bom, um é comercial, tá, né, cuidando da área de vendas, equipe, muitas vezes também compras, ou seja, focado muito mais em comprar e vender. Né? E o outro com um perfil mais administrativo, mais de retaguarda, mais financista, né? Cuidando de contas a receber, contas a pagar, financeiro, caixa, os investimentos, enfim. E eis aí um cenário prontinho para uma situação de conflito. Mas antes de começar, antes de aprofundar, de entrar de fato no nosso papo de hoje, deixa eu fazer aqueles lembretes clássicos que a gente precisa fazer aqui no canal, né? Que se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de verificar se você já é inscrito no canal, de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se você está vendo a gente pelo Instagram, né? Verificar se você já segue a gente, se você acompanha já o perfil, né? Está inscrito no perfil, se você não esquecer de deixar o seu like também, de fazer o seu comentário. Isso é muito importante dar relevância, né, para o conteúdo e as plataformas digitais mostram mais. Né? E a gente também está nos principais podcasts. Né? Eu sei que tem gente que prefere ouvir, então Deezer, Spotify, Apple, Google, as principais plataformas de podcast você também encontra a gente. Né? Então é isso. Dado o cenário, o que a gente pode comentar a respeito disso? Isso é bom, isso é ruim, como administrar essa situação. É, deixa eu contar um caso concreto. Né? Uma época, dei consultoria para uma rede de lojas e os diretores, assim, vou contar uma história de N, né? Várias que eu poderia contar aqui, porque é uma situação relativamente comum da gente encontrar aí no mercado. Né? E essa, especialmente essa, me marcou bastante porque a mulher, né, a esposa, dois sócios, marido e mulher, uma rede com algumas lojas, 5 lojas, e ah, em fase de crescimento e tal. A mulher comercial, né, muito focada na venda, muito na pegada né, de cliente, salão de loja, né, vitrine, acompanhamento das vendedoras e tal, o relacionamento com o cliente, e o marido muito, muito, muito mais focado no financeiro, nos estoques, na parte de gestão, distribuição, né, organização, sistema financeiro, quanto receber, quanto vai pagar, cuidar de banco, da liquidez da empresa, né, fluxo de caixa, muito preocupado com isso e tal. E aí, esse é um cenário que, assim, de maneira muito comum, acaba derivando para uma zona de conflito, não é? Onde um tem um perfil, os comerciais, né? Por exemplo, geralmente tem um perfil muito mais agressivo, muito mais aguerrido, mais destemido, é um perfil, em síntese, mais agressivo. Aqueles que estão que exercem as suas atividades mais na retaguarda, especialmente no financeiro, são pessoas mais, geralmente com um perfil muito mais conservador, muito mais seguro, né? E aí você coloca em xeque as posições, porque um puxa e o outro, né, segura. E aí você tem uma zona de conflito geralmente é, que gera um desgaste natural bastante grande. E muitos me procuram, Zé Meleno, o que eu faço? A gente está precisando abrir loja, estou precisando de investimento, preciso ampliar nossos negócios, a gente tem potencial para isso e tal, mas fala com ele não deixa, acha que não autoriza, a gente está precisando reformar a loja, eu preciso ampliar aqui os planos de pagamento, vem uma pressão muito grande para encurtar os prazos de planos de pagamento que a gente oferece na loja para garantir liquidez no caixa e tal. E o que eu faço? Isso dificulta, porque eu tiro instrumentos das meninas na loja, das vendedoras, não é? E elas me pressionam pedindo para
para melhorar isso, porque elas sabem que quando tem um plano de pagamento mais alongado, elas conseguem colocar muito mais peças, peças mais caras, as clientes gostam, as clientes fidelizam, né? Gostam de voltar mais na loja, especialmente as lojas que têm financiamento próprio, né? Ou crediário, o private label, não, o cartão da loja, que não deixa de ser uma espécie de crediário, ou seja, a loja que financia as compras para os seus clientes, evidentemente que garante um nível de fidelidade, mas assim, infinitamente maior do que aquelas lojas que não têm esse vínculo com os seus clientes. Mas isso impacta diretamente no fluxo de caixa, na administração financeira e é um ponto de atrito aí entre essas duas áreas, entre o comercial e o financeiro. Bom, antes de mais nada, é importante a gente fazer a seguinte colocação. Quando me questionam a respeito disso, é impressionante como isso é saudável para a empresa. Né? Muitos ficam assim, como assim, Emiliano? Mas é que é cansativo, é um eterno conflito, é uma eterna discussão, quando você vai discutir sobre compra, sobre disponibilidade de compra, sobre investimento, sobre os planos de pagamento. Ou seja, o comercial sempre com algumas as suas demandas e o financeiro sempre não, uma posição negativa, sempre contrário, ou seja, e sempre essa queda de braço. Né? Mas eu começo fazendo a seguinte afirmação: o lado positivo é exatamente esse. O que aparentemente é um conflito, na verdade, é um equilíbrio que acaba acontecendo por conta de um puxar para um lado e outro puxar para o outro. Né? Se todo mundo puxasse para um lado só, certamente exporia a empresa de maneira exageradamente vulnerável em uma das áreas. Exemplo, se o comercial, se a empresa tem um olhar exageradamente comercial, muito agressivo, né, muito investimento e tal, é saudável, é positivo? Até certo ponto, sim, é muito bom que a empresa tenha um certo nível de agressividade, de destemor, né, de, é, até de audácia, né, de estabelecer alguns objetivos para ir buscar, etc. e tal, mas às vezes não consegue. E quando não consegue, e quando não se atinge esses objetivos, né, isso gera consequências é, fortes, né? Ou seja, grandes impactos na empresa. E aí, quando ocorre isso, qual é a alternativa, qual é o plano B? É importante a gente estar atento para que haja o equilíbrio, porque quando vai muito para um lado só, sem um plano B, sem uma alternativa pensada, sem um certo nível de segurança, isso expõe demais a empresa. E o contrário também acaba acontecendo. Eu vejo muitas empresas que perdem excelentes oportunidades por serem conservadoras demais, porque o financeiro está na linha de frente, então não aprovam uma certa agressividade, não, sempre com medo, sempre com receio, sempre muito conservador, muito restritivo, querendo muito. Vou dar um exemplo prático que é o nosso dia a dia, que é a questão do plano de pagamento na área de vendas. Né? O financeiro foca muito, gente, nós estamos precisando aí de venda à vista, estou precisando de dinheiro aqui, muita conta para pagar, né? As despesas estão altas e tal, preciso de dinheiro no caixa, tem muito estoque, isso e aquilo e tal, e pressiona a área comercial porque quer dinheiro no caixa. Né? E isso é um erro, assim, onde a gente tem batido aqui muito fortemente por desconhecimento, na verdade, de gestão e o que proporciona os melhores resultados. Né? Eu tenho sempre insistido aqui o seguinte: se só o financeiro, se só o olhar para a liquidez, né? Esses dias mesmo a gente estava, eu estava em reunião com um grupo de empresários fazendo um seminário, né, o PAGL, o meu PAGL, que é o Programa Avançado de Gestão de Lojas, onde a gente tem o digital na plataforma e tem o presencial que a gente realiza aí pelo Brasil todo. Né? E esses dias eu estava realizando um e eu ainda fiz essa pergunta, né? Vocês dão desconto para venda à vista? Todo mundo ali dou. Quanto? Enfim, em linhas gerais, em resumo, é entre 5% e 10% os descontos para se fechar a venda à vista. Né? Aí eu pergunto, ok, qual é o ticket médio da sua venda à vista? Aí quando a gente começa a olhar, como assim? Eu não monitoro, eu tenho meu ticket médio geral da loja. Pois é, mas quando a gente monitora por plano de pagamento, né, quais são os planos de pagamento à vista? Bom, é dinheiro ou cartão de débito. Né? Esses são os pagamentos à vista, que para o cliente a liquidação é na hora. Né? A loja com o cartão de débito ainda tem um dia, né? Dê mais um aí para cair o dinheiro na conta. Mas é à vista igual, né? Praticamente igual. E aí, quando você pega somente as vendas que você fecha
no dinheiro ou no cartão de débito, você vai ver que o ticket médio é assim, pelo menos 4 vezes menor do que no mínimo, né? É de 6 a 8 vezes se você tem planos mais alongados, menor. Né? O que significa isso na prática? Se você tem um plano de pagamento, por exemplo, 8 vezes, né, na loja, até 10 vezes na loja, quando você pega somente as vendas fechadas nessa modalidade de liquidação. Bom, eu fechei lá 500 vendas esse mês, vou puxar aqui só as vendas que eu fechei em 10 vezes. Né? Vou ver quantas vendas foram e vou somar o total dessas vendas. Dividindo o total faturado pela quantidade, eu vou apurar meu ticket médio nessa modalidade especificamente. E você vai ver que, vou pegar aqui números para exemplo, né? Quando eu vendo no dinheiro, à vista, meu ticket médio fica aqui em torno de R$ 100. Quando eu vendo no plano de 10 vezes, que eu pego só as vendas de 10 vezes, somo e divido pela quantidade, ou seja, apuro meu ticket médio, eu vejo que meu plano de pagamento, nesse plano de pagamento, meu ticket médio representa aí R$ 600, R$ 700. Né? É impressionante a diferença. Né? Então, aí fica, ok, mas aí o financeiro sempre questiona. Tá, mas eu preciso pagar as contas, eu preciso repor essa mercadoria, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar o salário da equipe, os encargos e assim por diante. Ou seja, precisa honrar os compromissos que a gente tem aqui. Não adianta você vender em 10 vezes, coloca a mercadoria para fora e ainda me cria um problema, porque eu não tenho dinheiro, não tenho mercadoria e preciso liquidar aqui as faturas. Como é que eu faço e tal? Mas é por falta de fazer conta. Não é? Por quê? Primeiro, quando eu elevo o meu faturamento, a primeira coisa que cai são as despesas fixas. Né? Se você acompanha aqui o nosso conteúdo, sabe disso, já conhece esse mantra que eu estou sempre batendo. Né? Eu já vi muita gente falando aí que o caixa é rei, que o caixa é que manda, que o caixa é que tem que ser valorizado. E não é bem assim. Né? Não adianta você ter caixa e comprometer a rentabilidade da sua operação. Agora, caixa é importante? Claro que é, mas não dá foco na venda à vista. Como eu vejo inclusive muitos consultores orientando, não, você tem que dar foco na venda à vista, monta essa estratégia, faz um preço melhor, roda mais, mas traz para a vista para ter liquidez. Né? E não é dessa maneira que a gente ganha dinheiro. Você pega um plano de pagamento de 10 vezes, por exemplo, no cartão e faça a conta, quanto que custa efetivamente para você antecipar, né, para receber à vista, quando você precisa cobrir o seu caixa, né? E quanto custa você dar desconto? Você não paga 10% de taxa de antecipação para ter esse dinheiro no caixa. Quando você parcela em 10 vezes, por exemplo, taxa de antecipação, não misturar com a taxa de administração. Né? Quando a gente trabalha com cartão de crédito, você tem duas taxas basicamente aí. A operadora para poder autorizar no seu cartão, né, a sua venda no cartão, ela vai te cobrar uma taxa, tem uma taxa contratual de X%, 4%, 3%, 5%, enfim, dependendo a administradora que você fecha, né, essa operação e o teu porte, o volume, isso influencia muito, evidentemente. Né? Mas vamos colocar aqui 4%. Bom, para eu passar aqui no meu cartão as vendas no cartão, receber no cartão, eu pago aí 4% de taxa, por exemplo. Mas para receber nas datas normais, eu parcelei em 4, eu recebo em 4 vezes também. Mas se eu precisar antecipar, então eu vou pagar uma taxa de antecipação. Então, além dos 4% da taxa, não é verdade, de administração, eu vou ter uma taxa de antecipação. E é essa que eu estou comparando. Não é? Quando eu preciso puxar esse dinheiro para o meu caixa e para honrar, fazer caixa para honrar meu contas a pagar, fazer compromisso, para ter disponibilidade de caixa. Né? E aí é que fica a questão, quanto você paga para antecipar? Né? E eu vejo muito lojista, inclusive é outra área de conflito aí entre o financeiro e o comercial, onde o comercial puxa e o financeiro diz, não pago juro de jeito nenhum, eu vou comprometer, isso eu vou derrubar, aumentar nossos custos, derrubar nosso lucro, né? Reduzir o lucro, reduzir nossas margens, porque eu vou estar pagando juro aqui, isso é um absurdo e tal. Né? E aí quando eu trago assim, vamos fazer conta, vamos analisar, ver se isso tem fundamento, se isso procede. Bom, eu começo até fazendo uma brincadeira aqui. Qual é o melhor negócio do mundo? Né? Qual é o ramo de atividade assim que é fenomenal, que é fantástico quando a gente diz assim, olha, fulano é presidente dessa empresa, opa, deve ser alguém grande, poderoso, não é? Que você concorda comigo que é banco? Né? Quando eu pergunto isso para todo mundo, sabe, 100% das pessoas, é verdade, né? Concordam comigo.
porque banco é uma atividade que ganha muito dinheiro. Quando você vê os bancos, né, o mercado financeiro é que domina, na verdade, aí, o mercado como um todo. Né? E o banco só faz duas coisas: vende fiado e paga juros. Né? É, é só você ter um dinheirinho que teu gerente liga, né? Teu gerente do banco liga para você assim: opa, você não quer fazer uma aplicação aqui comigo? Estou com umas aplicações ótimas e tal. Ou seja, traz seu dinheiro aqui para mim que eu quero te pagar juro, né? Na verdade, ele vai te pagar juro, né? Um determinado juro, e vai emprestar esse dinheiro com um juro muito maior, né? Que é o chamado spread, né? Ou seja, ele olha para o dinheiro como uma mercadoria, quanto ele compra e por quanto ele vende. Né? Mas basicamente o banco faz isso, e ninguém empresta dinheiro, né? Nenhum banco empresta dinheiro à vista, não tem como. Né? Então ele paga juro e vende fiado. Né? Basicamente, se você olhar, tem uma infinidade de produtos lá, mas basicamente é isso que é uma operação bancária: pagar juros e vender fiado. E aí o financeiro coloca: não, eu não pago juro. Eu não pago juro porque isso é um absurdo. Aqui a gente trabalha com a empresa muito certinha. Né? Eu digo assim: bom, você incentiva a venda à vista? Então, incentivo. Quanto você dá de desconto para venda à vista? Não, a gente aqui chega até 10%. Eu digo assim: então você paga juro. Só que ao invés de você pagar para o banco, né, porque se você tira do seu markup, aquilo que você marca, né, do seu preço final, se você tira um pedaço, né, é porque você vai dar para alguém. Ou você vai dar para o banco, né, ou você vai dar para o cliente. Né, porque quando você dá um desconto, é isso que você está fazendo. Você está pagando uma taxa para esse cliente. Né? De que maneira? Está tirando do preço um pedaço para poder vender à vista e ter esse dinheiro ali, na gaveta, na hora. Então, o que você faz? Você paga um pedágio, você paga uma taxa para esse cliente no formato de desconto. Né? Quando você faz uma venda parcelada no cartão, que você traz para o caixa como recebimento à vista, ou seja, quando você antecipa esses recebíveis, né, também o banco ou a administradora vai te cobrar uma taxa de desconto. Né? Que na verdade é essa conta que se tem que fazer. Né? Quanto é a minha taxa de antecipação? E aí eu já tenho uma comparação direta: quanto que eu pago para antecipar e quanto que eu dou de desconto para vender à vista. Né? Essa é a comparação 0-0. A segunda comparação é: quando eu vendo à vista, quanto que eu vendo? Ou seja, qual é o meu ticket médio quando eu vendo à vista? Quando eu vendo a prazo, quanto que eu vendo? Qual é o meu ticket médio da venda a prazo? Quanto que eu alavanco, quanto que eu subo o meu faturamento quando eu tenho ferramenta disponível na mão de crédito, que eu consigo dar crédito para o meu cliente, parcelar em longas, né, em várias parcelas, ou seja, meus prazos mais alongados, e eu consigo trabalhar, né, é o que eu falo: uma calça jeans de R$ 300, em 10 vezes ela é 10 de 30, né, um tênis de 500 é 10 de 50, ou seja, o que entra no ouvido do cliente não é 500, é 50, não é 200, é 20, né? E o cliente fala: bom, eu acho que eu posso pagar e tal. Né? Então, a decisão de compra, quando você tem os planos mais alongados, ela fica muito mais fácil e tende a ter um ticket médio muito mais alto. Então, como é importante, eu disse no começo assim: ok, a empresa não pode ter só agressividade comercial e nem só super segurança do financeiro, do administrativo, ali querendo o dinheiro à vista. Né? É importante esse conflito nas decisões, mas é preciso que se haja entendimento. Então, o comercial precisa entender: a empresa precisa ter liquidez para honrar o seu nome, para ter boas taxas, não é verdade? Então não adianta eu só olhar para o mercado, querer abrir novas frentes, querer ter enfim, né, só promoção e etc, etc, etc. Né? E por outro lado, o financeiro precisa entender que a equipe comercial precisa de uma certa agressividade. Então é preciso equilíbrio, equilíbrio. Né? Se só o financeiro ficar ali administrando, querer a venda à vista, não arriscar muito em novos investimentos, não querer expandir os negócios, etc. e tal, a empresa geralmente ela estaciona, ela não cresce, ela fica lenta. Né? E não crescer hoje é diminuir. Né? Por incrível que pareça, é quase um paradoxo. Por quê? Porque o mercado está em constante evolução. Então, se você para, você vai ser atropelado, porque o mercado continua. O que vai acontecer? Quando você para, você retrocede, na verdade. Porque se o mercado continua, você vai ficando para trás. E eu vejo muito lojista, muito empresário com esse tipo de problema. Né? Para no tempo, quando vê,
não entende por que não está dando mais certo, por que não consegue ganhar dinheiro, e às vezes até questiona, o que está acontecendo, eu não consigo mais ganhar dinheiro, não dá certo, o negócio já foi bom, agora não é, será que o varejo deixou de ser um bom negócio e tal? E quando você vai olhar, geralmente é porque ele quer começar, ele quer continuar ganhando dinheiro como começou há 20, 30 anos antes. Só que o mercado vai se transformando, vai mudando o jeito de arrumar a loja, o perfil de mercadoria que tem, o mix, a maneira de atender, de vender, né? Os próprios planos de pagamento, os meios de comunicação com o cliente, redes sociais, né? Toda essa área do digital que está entrando aí, e vai impactando. E se o lojista fica desatualizado, parado no tempo, o que acontece? Ele vai ser atropelado pelo mercado, vão surgindo novos concorrentes que vão roubando o espaço dele, ganhando o espaço dele, e quando vê, está em situação crítica por não ter se atualizado, não ter acompanhado essa evolução do mercado. Então, é o lado negativo quando você tem alguém segurando muito o processo evolutivo, a modernização da empresa, né, a expansão dos negócios. Percebe? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? É preciso um equilíbrio, mas é saudável existir esse equilíbrio, não é? Porque precisa de alguém que puxe, que tenha agressividade, para que não fique estacionado ali só com muita segurança, com excesso de zelo, e o contrário. Né? Precisa de alguém segurando para não deixar que se faça de maneira atabalhoada, muito agressiva, e acaba expondo demais excessivamente a empresa, e às vezes isso, né, como diz o ditado, pode dar com os burros na água. Então, em resumo, ter um sócio financeiro e um sócio comercial é ruim? De forma alguma. É muito saudável. É fácil? Não. É bastante trabalhoso, porque tudo é negociado, é preciso conversar. Eu atendo realmente muitas consultorias onde a gente entra e eu me lembro, como eu comecei aqui no início do nosso papo, né? Eu me lembro de um casal cliente e onde a esposa era a diretora comercial e também cuidava das compras, né? E quando a gente passava orçamento de verbas de compra para ela, ela ficava brava. Nossa, desse jeito como é que vocês querem que eu trabalhe? Eu não tenho, né, eu preciso comprar, tal. Mas olhando só uma amplitude, né, maior de mix de produtos e tal, e ela se esquecia que tinha que ter que aquilo tem conta para pagar, que aquilo gera uma certa cobertura, que a cobertura alta impacta no giro, e aí a rentabilidade da operação cai. Então, é fundamental que o financeiro esteja ali calculando isso tudo para disponibilizar. Não, a sua verba de compra é essa. Né? Esse aqui é o seu orçamento, você pode comprar mais do que isso aqui, senão vai impactar na operação. Né? Não adianta você ter uma amplitude muito grande, não, porque o meu estoque agora está maravilhoso e tal, mas eu tenho que pagar esse estoque envelhece, é, é, é o giro que dá lucro, né? Aquela velha história, comprei por 10, marquei 100, olha que espetáculo de margem que eu estou tendo aqui, e aí você pergunta, vendeu quantos desse item? Ah, não vendi nenhum. Você ganhou quanto? Nada. Né? Eu conto para pagar. Então, não é só marcação, não é só custo e venda, né? Preço de custo e preço de venda, mas é giro. Né? É claro que uma boa margem, num bom giro, é que vai me dar lucro. Né? Mas só a margem, olhar só para isso, realmente é tolice, não é isso que dá lucro. Então, e para você garantir giro, você não pode inchar muito a cobertura. Então, o financeiro é estratégico, fazendo todo um planejamento de verba ou entendendo como é que funciona essa operação. Precisa olhar para planos de pagamento, a agressividade que a loja precisa ter, as ações mercadológicas, não é? As ações de fidelização de cliente, quer dizer, entender todo esse ferramental comercial que tem um impacto, que tem um certo nível de investimento, mas tem que analisar os resultados que isso gera. Então, essa integração é fundamental para garantir a boa saúde da empresa. E é através de uma boa retaguarda, não é? Que dê segurança para o comercial realmente focar nas vendas, capacitar o time, implementar realmente uma otimização de relacionamento com os clientes, não é? Uma loja bem organizada, integrando com o digital, com essa modernidade hoje, que é uma velocidade gigantesca de transformação, que vai para lá e vem para cá. Né? É aquela história, quando fica todo mundo em casa, todo mundo quer ir para a rua. Né? Quando você manda ir para a rua, todo mundo quer ficar em casa, e o chique é ficar em casa, e assim por diante. Né? É aquela história, como eu digo assim, quando está todo mundo
no automático, produzindo automaticamente, o diferencial é feito à mão, aí fica mais caro. Né? Se está todo mundo fazendo à mão, o automático aqui, o processo industrializado é o moderno. Não é assim? Então, esse vai e vem, um certo movimento periódico. Né? Então, agora ainda mais com a pandemia, a gente passou muito tempo trancado, então, o home office agora tal, só que chega um ponto que ninguém aguenta mais ficar em casa, as pessoas querem ir para a rua, se encontrar, fazer festa, a gente vê aí um monte de movimentos, estádios de futebol, shopping, festas e etc, porque as pessoas desesperadas, querendo se encontrar, se abraçar, né? Mas se você manda ir para a rua e tal, o pessoal quer ficar em casa, enfim, é um eterno movimento de vai para lá e vem para cá. O que significa isso na prática? Que a gestão, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de loja, especialmente que é o nosso segmento, não é? Precisa estar adaptando o tempo todo, precisa estar atento a esse movimento do mercado. Não é? Por isso que não existe receita pronta, isso nunca fica pronto, porque quando a gente termina de ajeitar para uma certa estratégia, o mercado muda, né? O processo inverte, e aí a gente tem que se readequar com novas ferramentas, com um novo estilo de comandar, de orientar as equipes, de engajar o pessoal, né? De atender a nossa clientela, o perfil de produtos, relacionamento com a indústria e por aí vai. Então, isso é dinâmico, isso é estar vivo. Enquanto o mercado estiver operando, ele está é um ser vivo em permanente transformação e isso demanda gestão, administração permanente, ou seja, alguém ali o tempo todo pilotando. E pilotar envolve essas duas áreas, financeira e comercial. Então, fechando, finalizando o nosso papo de hoje, é isso que eu queria dizer. É saudável, é bom, dá equilíbrio, mas dá trabalho. E é preciso ter essa consciência, porque a partir do momento que a gente entende que um precisa do outro e os dois em conjunto se complementam, né, isso fica muito legal, fica muito mais prazeroso e a gente entende que é saudável e ao invés de reclamar, a gente agradece. Concorda comigo? Então, como é importante a gente ter essa clareza e essa consciência? Agora, evidentemente, precisa entender da gestão, precisa haver comunicação, precisa haver a troca de experiências, não é? Para que não basta só dizer que eu sou comercial ou eu sou financeiro e pronto. E não é assim. É preciso a capacitação, é preciso o entendimento que cada um domine a sua área. Não é verdade? Então é isso que no fundo vai fazer a diferença e que vai permitir a prosperidade da empresa, a expansão dos negócios, a geração de novos empregos, a conquista de clientes, enfim. Não é? E quando o empresário prospera, progride, cresce, não é? Ele distribui prosperidade, distribui riqueza, gera emprego e faz esse mercado girar, rodar, não é verdade? E isso é tudo de bom. Bom, isso era a reflexão que eu queria propor hoje. E então, é conflitante? É difícil? Pois é, mas pode ser muito legal também, né? Pode ser extremamente saudável para a nossa empresa. Beleza? Então é isso. Essa é a reflexão. Eu queria lembrar você que o canal Falando de Loja tem um apoio da Data System, que é uma empresa especializada no segmento de calçados e roupas, não é? Com um RP há mais de 25 anos, entendendo das necessidades do lojista, especializada no segmento, extremamente atualizada e um diferencial que eu garanto, eu assino embaixo. Beleza? Então é isso. Eu vejo você por aí, sucesso, um grande abraço.